Juízes, capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Bom, Jefté, para você anotar aí no seu caderno, né? Jefté significa, então, Deus abre ou Deus livra. Para você que gosta de anotar, já anote aí no seu caderno. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram... Bom, ele nasceu em Gileade, né? Como nós lemos aí na Bíblia, ele nasceu do seu pai com uma prostituta. Bom, os filhos do seu pai o expulsaram e se recusaram a dar-lhe herança por ele ser então um filho bastardo. disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas o chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei o chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora em paz. O rei de Amon acusou Israel de tomar sua terra quando eles saíram do Egito, cerca de 350 anos antes, mas Jefté negou, alegando que a terra em questão havia sido tomada pelos amorreus e mais tarde tomada pelos hebreus. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo, e se acamparam em Jazá, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion, com todo o seu povo, na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós, todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão,
aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vieram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Bom, aqui quando Jefté ele faz esse propósito, essa promessa, na verdade, acredita-se que ele pensava que o que sairia primeiro da sua casa seria uma ovelha, um burro, um animal qualquer que ele tivesse, porque as casas em Israel não eram como as nossas de hoje. Elas tinham uma parte, ou seja, você entrava na casa em Israel, naquelas regiões lá no Oriente, você entrava e o primeiro cômodo da casa era como se fosse um lugar especial para os animais dormirem, ficarem ali durante a noite. Então, acredita-se que Jefté, ao fazer esse propósito, ele imaginava que seria um animal, um boi, uma ovelha, um cavalo, enfim, algum animal, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Bom, aqui existem, na verdade, dois pontos, né? Duas linhas teológicas, dois pontos que são realmente discutidos por teólogos, se você quiser anotar aí no seu caderno. Bom, uma parte acredita que ele saberia a lei, né? Então, ele, na verdade, estava realmente pensando que era um animal que apareceria ali, porque ele sabia que perante a lei não podia ter um sacrifício humano. Então, ele sabendo a lei, ele acreditava ser um animal. Já uma outra parte, alguns outros teólogos acreditam que ele não sabia ainda nesse período sobre a lei. A primeira parte dos teólogos acreditam que somente a virgindade da filha é que tinha sido oferecida em holocausto, né? Mas a filha acabaria então com eles, porque senão acabaria a continuidade da família, o que era muito importante para ela. E já a segunda questão, o segundo grupo de teólogos, já acreditam que ele mataria ela, né? O primeiro grupo acredita também que ele talvez seria tão tolo ao ponto de fazer um propósito desse, e já o segundo grupo diz que ele mesmo alegou que foi um voto precipitado, né? Quando ele encontra a sua filha ali, ele fala realmente: ah, filha, foi um voto que eu fiz, abri a minha boca, né? E na emoção ele fez um voto e acabou dando errado, né? Aos seus olhos. Bom, o primeiro grupo acredita que ali no versículo 39, nós não lemos ainda, mas vamos ler, que nunca mais, né? Ela deixou de ser virgem, né? E somente isso, né? Somente seria isso. E já o segundo grupo acredita que isso é uma afirmação. Mas vamos ler o versículo 39 para nós entendermos melhor. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto. Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Bom, né? Então era isso mesmo, sobre a virgindade, né? Acredita-se que ela, na verdade, que ele não matou, né? Um grupo acredita que ele não matou ela, mas que ela nunca mais, ela nunca conheceu o homem, né? Ela nunca deixou de ser virgem. E já outros afirmam que é uma afirmação, porque ele falou sobre os animais também. Bom, o primeiro grupo acredita que o lamento era por não ter filhos, né? Então, o lamento por não ter filhos, isso seria horrível. E já o segundo grupo acredita que teria sentido lamentar somente a consagração, né? Então, eles acreditam que realmente ele matou ela e o lamento era pela morte da jovem. E já o primeiro grupo também, eles acreditam, eles alegam
que Deus não aceitaria esse voto por ser um voto pagão, né? Na verdade, não se podia ter sacrifícios humanos e era um voto pagão. Isso está lá em Salmo 104, versículo 34 ao 36. E já o segundo grupo alega que voto é voto e tem que ser cumprido, né? A Bíblia diz que não se for fazer um voto de tolo, é melhor que não faça, né? Mas está aqui as duas linhas teológicas e você tem o critério aí de perguntar a Deus, né? E de ver o que você acha mais convincente. Não se pode alegar o que realmente aconteceu, porque não temos testemunhas oculares vivas, né, para dizer, é assim ou assim. Então, eu trouxe aqui para você essas duas linhas teológicas e fica a seu critério, né, o que você acreditar, o que você entender e, claro, a pessoa que mais pode te dar essa resposta é o próprio Deus. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar, por 4 dias, a filha de Jefité, o gileadita. Bom, não se sabe também, né, por quanto tempo houve esse costume delas ir lá lamentar a filha de Jefté, né? Mas, no mínimo, enquanto elas estavam vivas, elas fizeram isso, né? Mas então encerramos este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.